Vamos lá, turma. Vamos dar início aí à nossa aula de ética profissional. Ética profissional em enfermagem. Ética ou ciência moral. Tá? E nós vamos saber a diferença aí dessa ética aí, na verdade, dessa ciência moral. Tá bom? Porque a ética fala sobre esses princípios lógicos do certo e do errado de uma forma científica, enquanto a moral fala sobre a questão religiosa. Tá? Então nós temos que saber interagir bem com isso aí, tá bom? Apesar que muita gente fala sobre a moral, né? Você tem que ter moral, mas a moral na verdade está relacionada com a questão religiosa, tá bom? Mas claro que mesmo essa moral existe o comprometimento científico da ética, tá? Porque é a ética que na verdade vai falar, vai citar, tá? Essas características certas e erradas do comportamento do homem. Então, na verdade, é um conjunto de princípios morais que regem os direitos e deveres de um indivíduo, tá? Ou de uma organização dentro de um determinado setor de trabalho. Neste último caso, temos a ética profissional. Tá? Então, voltando aqui, então, ética é o conjunto de princípios morais que regem os direitos e deveres de um indivíduo ou de uma organização. Tá? Então, a ética, ela fala sobre o que é o certo e o que é o errado, tá? Dentro de todos os segmentos. Cabe você a desenvolver, na verdade, essa ética, tá? Se você desenvolve para o bem ou se você desenvolve para o mal. Claro que quando cita a ética moral, tá? Como ciência moral, fala sobre a questão religiosa, que na verdade vai ser um pilar, tá? De continuidade para ajudar nessa ética aí desse comportamento, ok? Mas nós vamos trabalhar, na verdade, a ética profissional, tá? Que ela está, na verdade, inserida dentro de uma dinâmica com um grupo. O termo ética refere-se aos padrões de conduta moral, tá? Moral, nós já vimos, está ligada à parte religiosa, certo? E a ética é o certo e o errado. Isto é, padrões de comportamentos relativos ao paciente, ao patrão, aos colegas de trabalho. Ter boa capacidade de discernimento significa saber o que é certo e o que é errado, ética. E como agir para chegar ao equilíbrio, não é isso? Então, na verdade, o teu intelecto, tá? O seu intelecto, na verdade, a parte intelectual sua é quando o seu cérebro, na verdade, ele trabalha todas essas informações, ele processa as informações. E com esse processo de informações, tá? Caso você não apresente nenhum distúrbio intelectual, nenhum distúrbio mental, tá? Você vai ter, na verdade, pensamentos corretos, tá? Pensamentos positivos. Se você, na verdade, tiver alguma manifestação mental, tá? Algum comportamento intelectual negativo por uma doença mental, você vai evoluir de forma negativa, tá? Mas o certo é que você, no seu pensamento, você age de forma positiva, certo? Mas isso não quer dizer que quem pensa mal tem doença mental, não, tá? Estou falando sobre um aspecto fisiológico, tá bom? Então, esse comportamento está ligado ao seu paciente, ao seu patrão, ao seu colega de trabalho. Ter boa capacidade de discernimento significa saber o que é certo e o que é errado e como agir para chegar ao equilíbrio. Porque por muitas vezes você escuta, tá, uma malcriação de um doente, ele trata você mal, tá? E você, por muitas vezes, tá, você acaba fazendo embotamento, né? Embotamento, você joga aquilo para dentro e começa a ter um sentimento negativo sobre aquele doente, e você não pode fazer isso. O profissional não pode trabalhar sobre isso, é o que está sendo citado, tá? O profissional, estamos falando em ética profissional. O profissional é aquele que tem que ter um bom discernimento, por isso que ele tem que entender a ética, o que é certo e o que é errado, tá? Durante os nossos estudos, nós vamos ver, na verdade, os parâmetros, as bases éticas, tá? Para que você, na verdade, saiba como agir em determinados momentos, tá bom? Então hoje nós temos que pensar que o nosso tratamento com o nosso doente, ele tem que ser, na verdade, biogênico, tá? Biogênico, essa biogenia, ela vai falar sobre o quê?
sobre um tratamento de qualidade, aonde você vê o seu doente como um todo, tá? Como corpo, mente, tá? E espírito, certo? Então o profissional, na verdade, ele tem que ter essa visão holística com relação ao seu doente, tá? Sem ter, na verdade, aqueles princípios de embotamento negativo, tá bom? Então o profissional não trabalha, tá, dessa parte. A ética demonstra isso. Os pontos de ética enumerados foram compilados por diferentes autores. O que nós vamos ver aqui, na verdade, tá? Vários autores citaram, na verdade, como você deve agir eticamente dentro de um setor de trabalho, tá bom? A lista pode não ser completa, mas contém os pontos mais importantes, e mais tarde, quando você se familiarizar com o programa de enfermagem, poderá acrescentar algo a essa lista. Claro, tá? Claro que com você, com o seu intelecto, tá? Com a sua visão holística, você sempre pode contribuir, tá? Com pensamentos lógicos, éticos, para ajudar o cliente, ok? Então o primeiro aqui vai ser: respeite todas as confidências que os seus pacientes lhe fizerem durante o serviço, tá? Uma coisa que eu quero ressaltar: paciente. Hoje, tá? O termo paciente, ele está, na verdade, caindo em águas, né? Hoje nós temos o cliente, tá bom? O cliente, na verdade, tá, o objeto citado, ok? Paciente já está obsoleto, tá bom? Mas a gente ainda não consegue perder esse hábito do paciente, mas você pode substituir, deve, por cliente, tá bom? Então, respeite todas as confidências com os seus clientes e fizerem durante o serviço. Sabe por quê? O doente, às vezes, por um momento de fragilidade, um momento dar essa pressão que é exercida durante a internação, o processo de acolhimento e internação do doente, ele fica muito frágil, ele está distante da família, ele tem os seus problemas familiares, e você, que é um profissional que está interagindo com ele, cuidando dele, tá? Ele usa você, na verdade, às vezes como uma base, tá, de sustentabilidade para aquilo que ele está sentindo, certo? Então ele pode falar para você muitas coisas, tá, que não são convencionais, tá? E você tem que escutar, tá? E não dar palpites pessoais. Isso é muito importante. Você nunca deve entrar na intimidade do cliente, nunca, nunca. Sempre escutar, né? Escutar, trabalhar com uma comunicação, né, que seja, na verdade, prescrita para aquele momento, para que você, na verdade, não despersonalize o doente e nem entre também na intimidade do doente, tá bom? E é confidencial, você não pode falar isso para ninguém, tá? O hospital, a ética diz que você deve, na verdade, manter o segredo profissional, certo? Então você não pode sair daí falando para alguém o que o doente falou para você, tá bom? Isso é antiético, isso cabe processo, tá bom? E cabe até cassação da identidade profissional. Outro: jamais comente em público, durante as horas de folga, qualquer incidente ocorrido dentro do hospital, nem de informações sobre o doente. Qualquer pergunta que lhe for feita sobre os cuidados que ele recebe, bem como de suas condições atuais e prognósticas. Quando eu falo em prognóstico aqui, tá, é quando, tá, eu tenho, tá, na verdade, é um acontecimento, tá, é um juízo que eu faço, tá, de forma antecipada daquela doença. Prognóstico é isso, tá? É um juízo antecipado daquela clínica. Exemplo: se um doente hoje chegou com IAM, um infarto agudo do miocárdio, tá, foi cuidado em tempo hábil, eu sei que esse doente, o prognóstico dele é a saída dele do hospital. Agora, chegou um doente, tá, com IAM, infarto agudo do miocárdio, com acidente vascular cerebral, tá, já com sequela iminente, tá, fez uma parada cardiorrespiratória, qual será, foi para a sala vermelha, qual será o prognóstico desse doente? Pode ser óbito, tá bom? Então o prognóstico é esse juízo que eu faço, tá, dentro de uma patologia, de uma clínica daquele doente, tá bom? Então esses prognósticos você não pode fazer, tá, para os seus familiares, deverá ser sempre relatado ao supervisor, tá? Por isso que geralmente na hora das visitas no hospital, né, você quase não encontra ninguém da equipe, porque não pode, tá? A enfermagem não pode dar nenhum tipo de informação, tá
bom? E o que diz respeito à propedêutica, na verdade, ao estudo, na verdade, dessa doença, quem faz é o médico, tudo bem? Tá? E você não pode sair falando para o familiar se ele está bem, se ele está ruim, isso é antiético, tá bom?